pau de Jequitibá, que foi a espécie de árvore que deu nome à fazenda e ao mosteiro. Porque tanto o nosso mosteiro como a nossa igreja é conhecido como Mosteiro e Igreja de Jequitibá, mas o nome do mosteiro é Abadia Nossa Senhora, Mãe do Divino Pastor, e da igreja, Paróquia Nossa Senhora, Mãe do Divino Pastor. Mas é o seguinte, porque nessa fazenda do mosteiro foi encontrada essa árvore de Jequitibá há muito tempo, antes dos fundadores do mosteiro se encontrarem aqui. Então era preciso 8 homens de mão estendida para abraçar o tronco da árvore de tão grande que era. Mas com o fenômeno da trovoada no Nordeste, aqui na Bahia também, aí bateu uma ventania muito forte na copa dela, já que ela era muito densa, aí quebrou no tronco embaixo. Aí quando quebrou, descobriu que essa árvore ela estava oca. Então no ano que ela tombou, foi tirada uma foto da árvore filha dela. Então esse ano foi 1983. Então aqui nós temos a nossa paróquia do mosteiro, que é a paróquia Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, conhecida como paróquia de Jequitibá. Então, como eu falei, aqui tanto o nosso mosteiro como a nossa igreja é conhecida como mosteiro e igreja de Jequitibá, porque está situado na fazenda por nome Jequitibá, que foi a fazenda doada do testamento pelo casal, o Plínio Tude de Souza e a Isabel Tude Fernandes de Souza. Então, o nome dela é Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, da igreja, e o nome do nosso mosteiro, que é a Abadia Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, pelo seguinte fato, é que a doadora de terra, a Isabel Tude, ela era muito devota de Nossa Senhora. Então acontece o seguinte, que como eles moravam na capital, Salvador, aí então, uma das vezes da visita dela, ela foi numa igreja que na verdade era do mosteiro, que é o Mosteiro do Desterro, situado na capital, Salvador. Então ela avistou essa mesma imagem que está entre os vitrais aqui da nossa igreja, que está do lado do altar, a imagem de Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor. Ela avistou essa mesma imagem dentro da igreja desse mosteiro. Então ela pediu encarecidamente para as irmãs, que eram monjas também, para ceder essa imagem para ela, porque ela ia dar de propriedade para uma fundação religiosa a fazenda de Jequitibá. Então ela disse que em testamento ela ia deixar que o nome dessa fundação seria o nome dessa santa. Aí foi o que ela fez. Ela pediu para essas monjas essa imagem e elas cederam. Então ela fez ser trasladada essa imagem de lá da capital para cá, para a igreja do mosteiro nosso. E em testamento ela deixou que o nome dela seria o nome dessa santa. Aí foi que os padres fizeram. Então esse mosteiro, que se encontrava no país da Áustria, veio construir esse mosteiro de Jequitibá e deu o nome ao mosteiro, o nome dessa santa, que é a Abadia Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, e o nome da igreja, que é a paróquia Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor. Então aqui é o seguinte, como toda paróquia tem seu padroeiro, e aqui a nossa padroeira é essa, e toda paróquia tem também a festividade em comemoração ao seu padroeiro, a festividade em homenagem a essa santa nossa é feita no mês de outubro, na primeira quinzena. Geralmente entre o dia 1º até o dia 11 de outubro, porque dia 11 de outubro é o dia dela, de Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, que é o dia que marca o encerramento da festividade. Então também nessa festividade ela tem novenas, e no dia dela, que é o dia da Nossa Senhora do Divino Pastor, dia 11 de outubro, aí quando cai no domingo, a gente faz uma missa campal e aqui na igreja, aliás a missa dentro da igreja, e depois segue com uma procissão campal que passa pelo lado daqui, indo até o pátio da nossa pousada e saindo do outro lado do mosteiro, e o padre, celebrante da missa, ele faz a bênção dos carros, das pessoas que vêm de longe aqui de carro, e faz a bênção das motos e das pessoas que se encontram aqui também, em frente ao mosteiro. Hospedaria São Bernardo. Então, a gente recebe as pessoas, qualquer pessoa que queira conhecer o mosteiro, ou grupos para fazer encontro também, né? Qualquer grupo também pode se encontrar aqui. Então, para quem fica hospedado nesses quartos aqui da hospedaria do claustro, é R$90 a diária por pessoa, mas inclui alimentação, inclui o café, almoço e janta,
e cabe 4 pessoas em cada quarto desse. E também tem banheiro, tem ventilador. Nós não temos só ar-condicionado, porque o ar-condicionado é só mesmo no auditório da pousada, né? E tem outra forma de hospedaria, além da hospedaria do claustro, que é esse prédio branco que está bem aqui do lado, que é Pousada São Bernardo, que se chama. Então, é um pouco mais sofisticado aí, então a diária é R$ 110. Aqui é R$ 90 a diária, mas lá é 110. Então, da mesma forma como aqui também, na diária está incluso a alimentação, o café, almoço e a janta. Tem banheiro no quarto também, tem ventilador, né? E também aqui na nossa pousada, do outro lado da ala, que na ala de lá é os quartos, e na ala daqui é o auditório. Nesse auditório, ele tem como objetivo acolher os encontros das pessoas dos grupos que fazem aqui, seja encontro religioso e seja qualquer outro encontro, assim, ou simpósio, palestra. Tudo é feito aí nesse auditório da Pousada São Bernardo. Então, essa forma de hospedaria que a gente tem aqui no Mosteiro de Jequitibá, na nossa biblioteca do Mosteiro de Jequitibá, que se chama Biblioteca Cisterciense. Cisterciense porque é da nossa ordem, porque nós somos monges da Ordem Cisterciense da Comum Observância, que é uma ramificação dos beneditinos, assim como os monges do Mosteiro de Salvador, na Bahia. Então nós, assim como eles seguem a regra de São Bento, por isso são chamados de beneditinos, nós também cistercienses seguimos a regra de São Bento, de modo assim reformado, porque nós saímos dos beneditinos para fazer uma reforma na regra de São Bento, para viver os princípios da regra em sua radicalidade. Então, formamos nossa ordem, da ordem cisterciense. Então é o seguinte, é comum em todo mosteiro haver biblioteca. Por quê? Porque, na verdade, é tradição, isso que se conserva desde os primórdios da Idade Média. Porque nos mosteiros que foram fundados desde o princípio da Idade Média, os monges foram montando biblioteca, porque disse que o saber, no período da Idade Média, se encontrava mais nas casas religiosas, principalmente nos mosteiros, onde tinha as grandes bibliotecas. Então, houve alguma época do passado, na Idade Média para a Idade Moderna, foram fundados universidades na dependência dos mosteiros que foram fechando, né? Até porque a universidade precisa de grandes bibliotecas também, né? Então eles aproveitavam, de certa forma, as bibliotecas dos mosteiros. Então aqui nesse espaço é a nossa biblioteca cisterciense. Aqui é o seguinte, nós temos um acervo de cerca de 20 mil livros, que são classificados por letra. Então cada letra corresponde a um diverso tema. Então nós temos livros de filosofia, teologia, que foram livros utilizados pelos monges que foram estudando para ser padre. Temos livros também de hagiografia, que é uma ramificação da teologia que estuda a biografia das pessoas santas. Então, ao todo, nós temos 34 classificações. E essa nossa biblioteca aqui, ela foi fundada pelo nosso mosteiro mãe, que se encontra na Áustria, que é esse mosteiro de Schirba. Porque todo mosteiro tem que ter biblioteca, então acontece o seguinte, é que a princípio essa nossa biblioteca, todos os livros são escritos em alemão. Por quê? Porque o nosso mosteiro mãe está situado na Áustria. E a Áustria, assim como a Alemanha, procede dos povos germânicos, que foram os primeiros a falar a língua alemã. Então, hoje em dia, a nossa biblioteca, a maioria dos livros já está escrito em português, porque foram livros que foram doados ou livros que foram deixados aqui pelos estudantes dos cursos que funcionaram aqui no mosteiro e também pelos padres que posteriormente, depois de ter entrado nesse mosteiro, estudaram. Essas relíquias pertencem às pessoas tidas como santas, que essas que são canonizadas pela igreja, reconhecidas como pessoas santas pelas suas boas ações. Então o fato daqui está tudo de vermelho, tanto a cortina da mesa, uma cortina daqui, da janela, porque o vermelho é a cor do martírio. Porque o que acontece que a maioria desses santos foram martirizados, que esses que morrem defendendo a sua fé. Então o modo deles de viverem radicalmente o cristianismo, assim como Cristo, incomoda muita gente. Então eles acabam sendo mortos defendendo o modo deles de viver.
Então, para quem não sabe, a relíquia do santo pode ser restos mortais dele, como é o caso desses objetos que aparecem como pedra aqui. Pode ser também uma parte da roupa dele, ou minúscula parte da roupa. E pode ser um objeto que ele usava. E aqui, no fundo dessa cruz, nós temos também que seja uma relíquia. Então, uma lasquinha da cruz de madeira. Ou seja, da cruz que o Cristo foi crucificado há mais de 2000 anos atrás em Jerusalém. Então, para quem não sabe, o fato dessas relíquias chegar aqui no mosteiro foi por intermédio do Padre Alfredo, porque esse Padre Alfredo foi um missionário que veio trabalhar em Jacobina. Ele era do mesmo mosteiro que fundou o Mosteiro do Norte de Jequitibá, que fica no país da Áustria. Então esse padre veio trabalhar como missionário em Jacobina na primeira metade do século XX, quando então Jacobina era muito grande. Então, quando foi um tempo depois dele ter fundado as escolas, ele foi visitar a Europa e se encontrou com um grande amigo dele que era padre, e esse amigo dele presenteou ele com essas relíquias. Então acontece o seguinte, que o padre Alfredo tinha fundado 42 escolas paroquiais em Jacobina, e em cada escola paroquial, que era centro de evangelização, que tinha escola para criança, e também educava as pessoas na fé, as pessoas adultas também. Aí ele foi montando uma capela em cada escola paroquial. E em cada capela ele foi depositando uma dessas relíquias recebidas desse padre. Acontece o seguinte, que muitos anos depois do padre Alfredo ter falecido, uma das professoras dele, que era a Valdetina, ela veio presentear o mosteiro com essas relíquias aqui há 5 anos atrás. Na verdade, era a sala de recreio do último curso que funcionou aqui no mosteiro, que é no local onde está hoje em dia situada essa pousada do mosteiro. Então, era o Centro Regional de Profissionalizante, onde fazia curso de mecânica de auto, marcenaria, carpintaria. E nessa casinha funcionava o recreio deles, com biblioteca, tudo. Tinha uma outra salinha do lado, onde tinha um jogo de sinuca. E aqui nós temos, desse lado aqui nós temos uma piscina do mosteiro, e recebe água das canaletas dessa área coberta aqui e da igreja do mosteiro. E a água dela é utilizada para molhar o gramado, assim, mais horta que tem de um dos padres do mosteiro. Estão sepultados os religiosos que passaram pelo nosso mosteiro aqui, ou seja, que viveram no mosteiro. E também estão sepultados as pessoas do nosso povoado aqui da fazenda e de outros povoados aqui situados dentro da fazenda de Jequitibá. Então aqui, nesse lado daqui, aquelas sepulturas que estão ali, a etiqueta com o nome todo, é dos religiosos do mosteiro de Jequitibá. Sendo que aqui, do lado desse cruzeiro, tanto do lado como do outro, ali é a sepultura do primeiro abade do mosteiro, que é o Dom João de Souza, é o abade Antônio Moser. E desse outro lado do cruzeiro é de Dom João de Souza Lima, que no passado foi arcebispo de Manaus. Então, depois de ser bispo emérito, ele veio conhecer o nosso mosteiro e ficou encantado com o nosso carisma e resolveu ser monge. E aqui ele viveu 3 anos e morreu como irmão professo simples, aqui no mosteiro. Aí então ele foi sepultado aqui no nosso mosteiro, aqui no nosso cemitério, que é aquela sepultura bem dali, do lado do cruzeiro. Aqui é o jardim externo do nosso mosteiro de Jequitibá. Esse jardim é cuidado por um dos irmãos do mosteiro. Então, ele é cercado assim, por essa plantação que está assim, que é a plantação de pitanga. E a gente aproveita como suco também, né? Então aqui tem vários bancos ao redor desse jardim, que é utilizado também pelas pessoas que fazem retiro aqui no mosteiro para fazer meditação, oração, essas coisas, né?